dia 5 de março de 2024, 2 anos depois da nossa reprovação no visto. Meio-dia 10 e nós passamos! Meu Deus, gente, não sei explicar esse sentimento, mas passamos. Ufa, sério, e eu achei que não ia dar. Vou contar tudo pra vocês. Ei, gente, tudo bem com vocês? Nossa, eu tô assim, ó, aliviada de começar esse vídeo. E como vocês viram aí no comecinho e no título desse vídeo maravilhoso, sim, fomos aprovados no nosso visto americano. Depois dessa saga, vocês acompanharam, eu soltei um vídeo aqui no canal da primeira vez, que se eu não me engano foi há 2 anos atrás. Vou deixar aqui a data. A gente foi até Porto Alegre pra tirar o nosso visto, né, a primeira tentativa, e tava assim, tudo perfeito, né? A gente achando que ia dar tudo certo. Contei todos os detalhes no vídeo, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês desse primeiro vídeo, caso você não tenha visto, pra você entender tudo que foi perguntado, tudo que a gente falou, por que a gente foi negado, segundo eles, né? Mas tava com tudo ok, fui com agência, tudo organizadinho, e a princípio não tinha nada pra que o nosso visto fosse negado, né? Nossa vida organizada, extrato de conta, investimento, conta das nossas empresas, tudo certo. Mas não era pra ser. Nesse vídeo eu conto, inclusive, por que a gente não, né, por que eu acredito que a gente também não passou dessa vez. Muita coisa rolou, na realidade nesse vídeo eu não conto, depois eu conto, que foi a compra da nossa casa, né, muita coisa aconteceu. Se a gente tivesse passado no visto naquela época, eu teria, né, gasto todo o meu dinheiro em Nova York e não teria comprado essa casa, que foi uma oportunidade que surgiu 2 meses depois do visto. Eu acho que eu conto no vídeo da casa, contando sobre a casa, que eu falo sobre isso, assim. Mas tudo certo, né, passou, a gente entendeu que não ia rolar o visto. Na época eu ainda brinquei e falei, vou gastar meus euros na Europa, meu dinheiro em euro, não vai ser em dólar, já que eles não querem, né, aprovar a gente pra ir pros Estados Unidos. E aí a gente falou, não, uma próxima oportunidade a gente tenta, mas sem muita pressa. Então, mais ou menos 2 anos se passaram, eu acredito. E aí no início desse ano eu coloquei como meta que eu queria tirar o visto americano, porque eu queria muito, claro, eu quero conhecer os Estados Unidos, mas eu também tinha muito esse pensamento de que se surgisse uma oportunidade de trabalho, algo muito legal pra eu fazer nos Estados Unidos, e se eu não tivesse visto americano, eu não poderia ir, isso me frustraria muito, eu ficaria muito chateada. Então, eu sempre tive esse sentimento de que, nossa, eu queria tirar o visto, sabe? Porque se uma oportunidade surgir, eu tenho o visto americano e eu, né, conseguiria agarrar essa oportunidade. Então eu coloquei nas minhas metas, inclusive tá aqui, ó, no meu planner desse ano, nas metas, acho que foi aqui, outros interesses, eu coloquei tirar o visto americano, tá aqui no meu planner. E aí eu falei, não, esse ano vai. E aí, quando chegou agora em fevereiro, acho que foi em fevereiro mesmo, eu tava conversando com a Elo, que trabalha comigo, e ela que tava agendando tudo pra mim, vendo com a agência e tudo mais. A gente fez tudo por agência, então indico a vocês fazerem por agência também, porque eles já sabem como funciona, eles conseguem ajudar a preencher, né, o formulário da melhor forma, eles te instruem da melhor forma. Da primeira vez também foi com a agência, mas não foi isso, né, não foi por causa da agência que a gente não conseguiu, realmente não era pra ser, realmente. Mas eu já vou explicar pra vocês que eu acho que tem realmente muito a ver com o meu tipo de trabalho. E aí eu fui pedir pra Elo, ela tinha um contato com uma agência também, a gente resolveu fazer por outra agência dessa vez. Eu tava muito nessa dúvida de ir pra São Paulo ou Porto Alegre, que foi onde a gente foi da outra vez. Muita gente falando, vai pra São Paulo, que é mais fácil de ser aprovada em São Paulo. Mas São Paulo são 2 dias, você vai num dia pra fazer a história de uma foto, no outro você vai pra fazer entrevista, e além de ser em São Paulo, é mais longe, mais caro, né, todo o rolê. Porto Alegre fica 6 horinhas de carro da minha casa, a gente já sabia como era, já sabia onde era, já sabia que era tudo num dia só. Você vai lá e você entrega a foto, faz tudo, e você já sabe lá no mesmo momento se você foi aprovado ou não. Então, na minha cabeça era muito mais fácil Porto Alegre. O pessoal da agência falou pra gente, não tem nada a ver ser São Paulo, Porto Alegre. Se a pessoa que você pegar, ela implicar contigo ali e ela achar que você tem outro interesse, vai pra morar, ou que você não tem como confirmar tudo que você tá falando que você que você faz, ela vai te negar e ponto, né? E também vai dar
do humor da pessoa no dia. Então assim, não vai ser o local que vai definir isso, provavelmente vai ser a pessoa, o humor da pessoa, né, e tudo mais, naquele dia que ela for te entrevistar. Que essas pessoas são pessoas americanas, né, elas não são brasileiras, elas são americanas, são do consulado mesmo, né, que vem pra entrevistar aqui, trabalham aqui no Brasil. Então a gente decidiu, falamos, não, vamos pelo prático, vamos pelo que a gente, né, acha que é mais coerente pra nossa rotina, vamos ali em Porto Alegre novamente. Fizemos tudo direitinho, inclusive me perguntaram quanto a gente paga. Se eu não me engano, a taxa foi de 300 e alguma coisa. Deixa eu pegar aqui pra falar bem certinho pra vocês. A taxa, eu paguei as taxas pra agência, que eu acho que é R$200, algo assim, nesse sentido, mais as taxas do consulado. Eu e o Said deu 2.410 tudo, tá? Então as taxas pro consulado lá, a taxa pra tirar o visto americano, mais essa taxa que a gente pagou pra agência fazer todo o trabalho pra gente. Então só pra vocês terem uma noção, é mais ou menos deu mais ou menos R$1.200 por pessoa, tá? Da outra vez que a gente foi, por causa da pandemia, tava demorando muito, os prazos eram muito longos pra gente conseguir uma entrevista. E agora diminuiu drasticamente, então a gente conseguiu marcar de fevereiro pra março. E aí a gente conseguiu pro dia 5 de março, que foi o dia, no caso, ontem, que a gente estava lá em Porto Alegre. Fomos de carro, tudo certo, levamos todos os documentos. Até me perguntaram o que precisa. Você vai fazer responder um questionário que você coloca todas as informações lá. E aí você tem que levar o seu passaporte e uma foto do formato que eles pedem, que é 5x5 e tem que ser com fundo branco, tudo mais, mostrando bem o seu rosto. Beleza, isso é o obrigatório. Fora isso, você precisa levar documentos, no caso, que comprovem tudo que você tá falando. Então a gente leva extrato de conta, extratos de investimento, o imposto de renda, que é onde tem, se você tem casa própria, se não tem, se você tem quanto que você ganhou no ano, se você tem carro, tudo que você, né, que você possa comprovar ali tudo que você tá falando, quanto que você ganha e tudo mais. Então, pra entrar no consulado, você leva isso, passaporte, a foto, que é uma foto só que eles pedem, e esses documentos, essas impressões, pra comprovar caso eles te peçam, porque eles podem não pedir, que foi o que aconteceu comigo. Dessa vez não pediram nada. Da outra vez pediram pra mostrar tudo. Ele pediu o extrato da minha conta no banco, que dizem que não se pede mais, mas ele pediu pra comprovar várias coisas, e dessa vez não pediu nada. Beleza. O que acontece? Pra você entrar no consulado também tem toda uma burocracia, então já aviso que você não pode ir com bolsa, com celular, com fone, nem com a chave do carro. Então lá fora tem porta-volumes que você paga pra você poder deixar a sua chave, sabe, perto, assim, em lojinhas perto, porque não pode entrar com absolutamente nada. O indicado é que você entre apenas com a sua pastinha, com as suas impressões ali, passaporte, não pode ter chiclete, não pode ter bala, nada, relógio, nada, gente. E aí você entra, passa por uma inspeção de raio-x, depois você vai pra uma outra parte em que você mostra o seu passaporte, mostra a sua foto, ali eles já dão uma revisada. Depois você vai numa outra parte onde você vai registrar as suas digitais das duas mãos, tudo certinho. E aí você vai pra última fila, que é a fila onde você vai ser entrevistado. E é por sorte, tem vários guichês com vários americanos ali, cônsules, eu acredito. E aí você vai caindo aleatoriamente, não dá pra escolher, eu quero ir naquele que parece ser mais simpático, não. Você vai caindo ali naquelas sessões. Por sorte, nesse tempo a gente entrou um pouquinho antes das 11, então devia ser mais ou menos umas 10h50, assim, eu acredito, quando eles começaram a liberar pra entrar. E a gente saiu tipo meio de 10, eu acho, eu falei no vídeo, né, do comecinho. A gente já tava saindo, dessa vez comemorando, graças a Deus. Basicamente, quando chegou a nossa vez, que eu sei que vocês querem saber as perguntas que eles fizeram, também foi um homem dessa vez, ele parecia um pouco mais novo que o outro. Ele já começou perguntando o que nós éramos, se éramos casados, a gente disse que sim. Aí ele começou comigo, pediu pra eu colocar as minhas digitais. E aí ele começou a perguntar o que eu fazia. Aí eu falei que eu era jornalista e influenciadora digital, que eu sou contratada pelas marcas pra criar conteúdo pra internet. E ele ouvia e digitava muito, tipo, ele demorava, ele fazia uma pausa gigante entre uma pergunta e outra, como se estivesse pensando e anotando. E assim, tensão no ar, ele não foi mega simpático, né, assim, sorridente, que tinha alguns que eram lá, que a gente via. Ele tava sereno, calmo, assim, sério. Aí ele perguntou se eu tinha faculdade, eu disse que sim. Ele perguntou do quê? Eu respondi que era de jornalismo. Ele olhou pro computador mais um pouco e perguntou, mas que tipo de jornalismo você faz? Aí foi onde eu entendi que ele não estava entendendo qual era a minha profissão, o que eu fazia, né? Ele olhou lá quanto eu ganhava, tudo mais, ele viu que eu tinha empresa, mas ele não tava entendendo o que eu fazia. Quando ele perguntou que tipo de jornalismo eu fazia, eu já pensei, meu Deus, calma, eu preciso ser certeira, porque a gente precisa ser objetivo também, não adianta ficar falando um monte de coisa que eles acham que a gente quer enrolar. Então, eu falei pra ele, assim, eu crio conteúdo pra internet, a content creator. Eu tentei falar em inglês pra ver se ele entendia e eu acho que ajudou,
Porque aí ele fez assim, olhou pro computador, aí eu falei, eu trabalho com Instagram, com TikTok, YouTube. Aí ele continuou olhando pro computador. Aí eu acho que essas foram as perguntas que ele fez. Ele foi mais sucinto que o outro, que questionou muito, mas ele dava umas pausas muito grandes. Aí ele foi e olhou pro Said e falou: Senhor Said, pediu pra ele botar ali as mãos, né, também pra registrar as digitais. Quando você vai em família, você vai junto pra entrevista. Então, né, nós casados, nós fomos juntos ali na hora da entrevista também. Aí ele perguntou pro Said o que ele fazia. Ele falou: eu tenho uma agência de publicidade e propaganda. Aí ele perguntou: você fez faculdade? Ele falou: sim. Que área? Publicidade e propaganda. Aí ele perguntou: você tem funcionários? Aí o Said falou: sim, tenho. Aí ele voltou pro computador. Aí nisso ele perguntou assim: vocês já viajaram pra fora? Pausa, aquela pausa gigante. Aí eu acho que foi onde a gente passou um pouco mais de confiança também, porque você viajar, você ter viajado pra fora, dá essa sensação, essa segurança de que você viaja e volta, então realmente é pra turismo. Ah, detalhe, ele perguntou, a primeira pergunta foi: qual o motivo da viagem? A gente falou: turismo. Aí ele perguntou: onde vocês pretendem ir? Daí a gente falou: Nova York. Beleza, e daí foi onde ele começou a perguntar pra mim e depois pro Said. Quando ele perguntou se a gente já tinha viajado pra fora, eu disse que sim. Ele perguntou pra onde? Aí eu fui falando, falei: Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Itália, França. O Said complementou também, aí ele olhou pro computador e continuou. Daí eu pensei: ai, acho que agora pode ser que vá. Nada, ele continuou ali. Aí ele levantou, gente, falou assim: só um minuto, por favor. Aí eu desmoronei. Eu pensei: já era, ele não vai aprovar. Porque da outra vez o cara também se virou. Ele não pediu um minuto, mas ele se virou pra pegar uma folha e entregou pra gente dizendo que não tinha sido aprovado e que nessa folha tava a explicação do porquê a gente não foi aprovado. Então quando ele falou só um minuto, eu pensei: ele vai na impressora pegar a folha e ferrou. Aí eu ali: Maria, passa na frente, Senhor, seja feita a tua vontade, em oração. Aí ele foi até um balcão de trás que tinha uma moça, a gente consegue ver lá dentro, né? São vários guichês e dá pra ver lá dentro. Tinha uma outra moça, ele começou a conversar com a moça, a gente não escutava nada, e a moça só balançando a cabeça. E eu: meu Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Aí ele voltou, sentou, pegou os 2 passaportes. E aí é o seguinte: se ele te devolve o passaporte, você não foi aprovado. Se ele fica com o passaporte, significa que foi aprovado. E ele vai colocar o visto, né? O visto será colocado e você vai receber na sua casa por correios. Quando ele pegou os passaportes e juntou, gente, eu tava assim, ó, por dentro, me tremendo. Eu falei: não é possível que eu vou perder essa taxa de novo. E aí ele juntou os passaportes, olhou pra baixo e falou assim: os vistos de vocês foram aprovados. Aí sabe que por um minuto eu fiquei tipo: ah, eu cheguei a fazer assim, ah, perfeito. Aí ele falou: vocês vão receber em casa no endereço que vocês cadastraram. Obrigada. Aí eu: muito obrigada, bom dia, bom trabalho. Me virei assim, né, tipo, mas eu: calma, muito obrigada, bom dia, bom trabalho. Quando eu virei, eu falei: Said, posso pular? E aí quando a gente saiu, eu já saí tipo: yay! Gente, sério, muito feliz, muito aliviada. E eu acho que só quem já foi reprovado entende o meu sentimento. Por quê? Quando você é reprovado a primeira vez, você realmente fica muito chateado e tudo mais, né? Só que quando você vai a segunda vez, você já tem medo, você já sabe como foi. E aí eu só pensava assim, ó, ele vai olhar lá no computador e vai ver que a gente já foi negado uma vez. E aí ele vai pensar: por que será que o meu colega negou o visto pra eles? Deve ter alguma coisa estranha nesse casal. Então eu fico pensando que já tenha uma ficha suja ali, entendeu? Já tem será? Uma pequena dúvida. E aí eu tava muito... Eu não tava tão nervosa quanto da primeira vez, confesso. Da primeira vez eu tava muito nervosa. Eu acho que fazia sentido do estado espiritual também que eu estava, de que não era pra ser. Mas dessa vez eu tava menos nervosa, só que eu tava com esse sentimento de que, ai, eu já sei como é e talvez não dê certo. Mas ok. Resumindo, deu tudo certo, graças a Deus. E como eu falei, não é assim uma coisa de que, ai, eu preciso do visto americano, eu preciso ir pros Estados Unidos, por isso que eu fiquei tão feliz. Não, é o sentimento, claro, né, eu quero ir pros Estados Unidos, eu queria o visto, mas mais do que isso, é um constrangimento que você fica ali tentando provar o que você tá falando, tentando provar que você não quer ir morar lá, você só quer passear, conhecer a Disney, Nova York e voltar. Eles ficam ali te questionando, duvidando de você, esse sentimento é ruim. Eu digo de verdade, é uma das sensações burocráticas, assim, das piores que eu já tive na vida, um sentimento muito ruim de nervoso, sabe? Porque você fica ali numa situação que é algo que você quer, mas não depende de você, você não pode falar muito, você
tem que falar o mínimo, eles podem te interpretar de várias formas e tem muita segurança, então é uma sensação muito ruim. Sabe aquela sensação de aeroporto? Que você vai passar assim, você não tem nada, mas você passa no raio-x, parece que você tá carregando alguma coisa que não deve. É uma sensação assim, você não tá fazendo nada de errado, mas parece que você tá. Porque realmente é muita burocracia, né? São muitos fatores, mas no fim deu tudo certo. E quando a gente é reprovado, a gente não recebe o dinheiro de volta, como eu falei. Então, imagina, voltar pra casa com esse sentimento, meu Deus, perdi o dinheiro de novo, sabe? Então, foi um alívio, eu fiquei muito feliz. Agora podemos começar a pensar e planejar a nossa viagem, né? As viagens que a gente tem vontade para os Estados Unidos. Mas eu só queria contar pra vocês, compartilhar com vocês, porque eu sei que tem outras pessoas que já foram reprovadas, foram negadas e que tem esse sentimento, acha que não vai ser aprovada na segunda, mas não pode ser aprovada, deu tudo certo no nosso caso. E eu acho que ele realmente fica muito na dúvida se o meu tipo de trabalho, eu posso trabalhar fora do país. Então, como somos um casal jovem, se a gente não teria essa pretensão de morar fora, de falar que vai só pra passear e vai acabar morando, eu acho que é isso que eles pensam. Mesmo, né, a gente tendo a casa própria ali, que é o que eles falam que dá pra configurar vínculo, né? Carro, empresa, ainda assim eles questionaram bastante, então eu acho que tem a ver com o meu tipo de trabalho mesmo. E deu pra sentir que é mais o meu tipo de trabalho do que o do Said. Então é realmente essa coisa de poder trabalhar remotamente que preocupa eles. Mas é isso, gente, eu espero que esse vídeo ajude quem está nessa tentativa. Eu espero que se você caiu aqui porque você foi reprovado, né, agora vai tentar novamente, eu espero que você seja aprovado também, que dê tudo certo na sua entrevista. Quero te tranquilizar que tem casos sim em que você é aprovado, então vai dar tudo certo, confia. Não tira como parâmetro a minha experiência, porque como eu falei, depende da pessoa que vai te entrevistar naquele dia, depende de muitos fatores além das comprovações que você tem. Mesmo que você esteja dizendo a verdade, que esteja tudo correto, como aconteceu comigo da primeira vez, a gente pode sim ser reprovado, porque depende daquela pessoa que está nos entrevistando. Então confia no processo, confia em Deus. Eu sou essa pessoa, entendeu? Se for pra ser seu, vai ser seu na hora correta. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá assistir que você vai entender do que eu tô falando, tá bom? Um super beijo, já clica aqui no sininho pra se inscrever aqui no canal, que eu prometo que eu vou trazer mais conteúdos nesse ano de 2024. Tô tentando, gente, quero trazer mais conteúdo aqui pro canal cada vez mais, estar mais pertinho de vocês. E já me segue no Instagram e no TikTok, que é @tamirisgarcia, pra você acompanhar todos os conteúdos em tempo real. Um super beijo e até o próximo vídeo.